quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando, que é o mais importante. E hoje é o dia da nossa aula de Ciências e Arte. Eu vou começar falando sobre arte, tá? E depois eu vou entrar no assunto de ciências. A nossa aula de arte dessa semana, ela vai falar sobre as técnicas utilizadas no desenho e na pintura. Na aula da semana passada, nós diferenciamos o que é desenho e o que é pintura. E nessa semana nós vamos ver as técnicas que são utilizadas no desenho e na pintura. Eu preparei um slide super legal para vocês falando sobre isso. Ele já está disponível na nossa plataforma do Plural. E eu espero que vocês vejam com atenção esse slide para poderem entender essas técnicas e façam a atividade pontuada de arte, tá, gente? A atividade de arte dessa semana é que vocês vão ter que reproduzir uma técnica de desenho e uma técnica de pintura no próprio caderno de arte, tá? Não se esqueçam que nós não temos prova de arte. A nossa nota na matéria de arte são os trabalhos pontuados que vocês fazem, tiram foto e me mandam, tá? Se vocês não mandarem foto dos trabalhos, vocês não vão ter ponto, não vão ter pontuação na matéria de arte. Então façam os trabalhos com atenção, não deixem para cima da hora, porque depois vai ter matéria de prova para estudar, revisão para fazer, atividades para fazer e mais as atividades de artes. A tia vai passando ao longo do bimestre, então vocês vão fazendo ao longo da semana para não deixar tudo para cima da hora. Combinado? Agora vamos para a nossa aula de ciências. Na semana passada também nós iniciamos o capítulo 9 de ciências. O capítulo 9 de ciências ele tem como tema instrumentos ópticos e mapas celestes. Nós falamos um pouquinho sobre os instrumentos ópticos, sobre como a tecnologia ela influencia nesses instrumentos e hoje nós vamos falar sobre a astronomia, tá? Para isso, eu preciso que vocês abram o livro de vocês na página 126, que eu vou ler algumas partes importantes e eu preciso que vocês destaquem ela no livro também, tá? Vamos lá, abrir no livro de ciências do terceiro bimestre, lá na página 126, para a gente começar a marcar algumas coisas aí. Quem tem marcador? Quem não tem lápis, caneta, a gente dá um jeito, tá? Pega aí pra gente começar a marcar. Na página 126, no segundo parágrafo onde está escrito astronomia, lá no segundo parágrafo está escrito assim: essas observações deram origem a uma das áreas mais antigas da ciência, a astronomia, sublinha aí, que estuda o universo e os corpos celestes. O profissional que se dedica ao estudo da astronomia é chamado de astrônomo. Qual observação, gente? Ele começa o parágrafo falando: essa observação deu origem a uma área da ciência, que é a astronomia. Que observação é essa? A observação que os homens, o ser humano, começou a fazer do céu. O homem olhava para o céu intrigado, querendo conhecer as coisas que tinham no céu. E aí, como a gente vai conhecer essas coisas, né? A gente precisava criar uma ciência que estudasse isso. Por isso, foi criado a astronomia, que é uma ciência que estuda o céu. E na astronomia, nós vamos estudar algumas coisas. Nós não, os astrônomos vão estudar algumas coisas, alguns assuntos que o livro ele vai destacar pra gente, tá? A primeira coisa que a astronomia estuda é o universo. O universo. E a gente sabe que o universo tem uma teoria, a teoria do Big Bang, que é a teoria de que o universo ele foi criado através de uma explosão, que a gente fala que é a explosão do Big Bang. Claro que tem outras teorias, as pessoas têm outras teorias sobre a criação do universo.
Mas a astronomia, que é a ciência que estuda o universo, né, que estuda os corpos celestes, ela acredita nessa teoria, na teoria do Big Bang, e acredita que a Terra foi criada, o universo, né, foi criado nessa explosão. Por isso, gente, tudo isso que eu falei, vocês vão sublinhar aí esse primeiro parágrafo de onde está escrito universo, né, que eu fui falando, mas é tudo isso que está escrito aí. Sublinhem todo esse parágrafo, tá? A astronomia, ela estuda também as galáxias. E aí o livro ele vai definir o que é galáxia também. Vamos ler juntos. Estrelas, planetas, luas, asteroides e todos os corpos celestes, gente, juntos formam grandes grupos que recebem o nome de galáxia. Então, a galáxia são todas as estrelas, todos os planetas, as luas, asteroides e os corpos celestes que ficam no universo. E aí a gente chama de galáxia, tá bom? Sublinhe aí também. Esse é o primeiro parágrafozinho de baixo onde está escrito galáxias. Página 127 vai falar sobre as estrelas. As estrelas, como nós já sabemos, são corpos celestes luminosos. As estrelas, gente, elas possuem luz própria, né? Todo mundo sabe, ou deveria saber, que o Sol, ele é uma estrela. E o Sol, essa estrela, ela dá luz para os planetas. Os planetas que ficam próximos do Sol recebem mais quantidade de luz e calor, porque o Sol é uma bola de fogo. E os planetas que ficam mais distantes do Sol não recebem uma grande quantidade de luz e calor, né? Porque ficam mais distantes do Sol. Mas é importante a gente destacar e não esquecer que o Sol, ele é uma estrela, tá, gente? Não pode esquecer disso. Sublinhem aí esse primeiro parágrafozinho da página 127. Como você já sabe, estrelas são corpos celestes luminosos, ou seja, que emitem luz própria. Sublinhem ele aí. E agora lá no último parágrafo tem uma informação que eu achei bem interessante da gente destacar. Sublinhem aí também, olha. A duração do ciclo de vida de uma estrela depende da sua massa, ou seja, do combustível que existe dentro dela. Tia Amanda, combustível é igual de carro? Não, é um combustível diferente. Mas é desse combustível que tem dentro dela que vai depender da duração, do tempo de duração de vida de uma estrela, tá? Quando o combustível acaba, as estrelas morrem. Assim, podemos dizer que as estrelas nascem, evoluem e morrem. E tem um esquema, gente, super legal sobre a evolução das estrelas, aí bem abaixo desse parágrafo. Então, sublinhem aí na página 127 o terceiro parágrafo e deem uma olhada nesse esqueminha que eu achei incrível sobre as estrelas. Para quem não sabe, descobriu agora que as estrelas, elas morrem. A gente vê várias estrelas no céu e daqui a pouco, opa, uma apagou, morreu. Mas isso demora bilhões de anos para acontecer, tá, Quintano? Bilhões de anos, demora bastante. Agora vamos lá para a página 128. Vamos falar sobre constelações. O que são as constelações, gente? Tá escrito aí, ó. Lá no terceiro parágrafo da página 128. As constelações eram usadas como orientação para navegação durante expedições. Também utilizadas como marcadores de tempo, na agricultura e para determinar a chegada de chuvas, tá? E o que são constelações, tia Amanda? São agrupamentos de estrelas. Quando as estrelas ficam bem juntinhas, a gente fala que elas formam uma constelação. É um desenho que o homem inventou, que a gente consegue ver, né? Quando a gente observa com bastante atenção, a gente consegue ver realmente esse desenho no céu. E a gente chama isso de constelação. Sublinhem aí esse terceiro parágrafo, que ele é importante, gente.
Porque as constelações, elas lá na antiguidade, elas nos ajudavam a marcar o tempo, né? O tempo da colheita, o tempo de chuva, o tempo de navegação dos navios que navegavam, eles se orientavam pelas constelações. Então é importante a gente ressaltar isso também. E por último, mas não menos importante, os astrônomos também estudam as cartas celestes. E o que são as cartas celestes, gente? As cartas celestes, elas foram criadas para identificar as constelações. Lá no finalzinho da página 130, ela vai falar isso, ó. Para identificar as constelações, foram criadas cartas celestes, um tipo de mapa no céu noturno. Na página 131, tem aí mostrando algumas constelações. Vocês conhecem falando sobre horóscopo? Todo mundo conhece? Sobre signos dos zodíacos. Até quem não liga muito pra isso, eu não ligo, mas eu sei que o meu signo é de Leão. Sei que o signo da minha filha vai ser Sagitário, que a gente, né, faz as contas. Ah, vai nascer tal mês, é tal signo. A gente, mesmo quem não liga muito pra isso, a gente conhece um pouquinho sobre isso. Cada signo, né, desses, a gente chama de signo dos zodíacos, eles têm um desenho. E esses desenhos, eles são feitos com as estrelas no céu. Quando a gente consegue ver, né, todos esses desenhos no céu, a gente fala que a gente está vendo as cartas celestes, porque a gente consegue identificar todas aquelas constelações. Quem já foi no planetário, que teve a experiência de ir ao planetário, ou se o planetário já veio na nossa escola antes de eu estar trabalhando aqui, a gente consegue ver um videozinho, já vi vários, e são bem legais, sobre as constelações, sobre as cartas celestes que se formam no céu. Então quem nunca foi num planetário, a gente tem um planetário na Gávea, a entrada é super baratinha, não sei se está funcionando agora, em tempos de pandemia, mas quando acabar, fica a dica da tia Amanda, conhecer o planetário. Ele fica na Gávea, é super fácil de chegar e bem baratinho para vocês que são estudantes, vocês pagam meia e aí vocês vão conhecer e entender melhor sobre esses assuntos ligados à astronomia. Quem puder ir, é um passeio legal para fazer em família, com o papai, com a mamãe, com a titia. E quem sabe, quando a gente voltar às aulas, a gente não pode ir visitar o planetário, se tudo, né, estiver voltando ao normal, pelo menos. Mas é isso, com esse assunto sobre astronomia, a gente termina o capítulo 9 e na semana que vem a gente começa o nosso capítulo 10 de ciências. Como atividade, gente, façam por favor as páginas da 126 até a 133, é pouquinha coisa porque é o fechamento do capítulo, tá? Mas eu vou colocar lá no plural também as páginas para vocês poderem olhar com mais atenção e fixarem os conteúdos. Tá bom, quinto ano? Um beijo pra vocês e eu espero vocês na segunda-feira na nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Beijão e até a próxima aula!